Meus amigos, nessa semana nós vamos conversar com o Dr. Paulo Ramalho, grande criminalista aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, sobre um assunto muito interessante e sempre objeto da preocupação de nós todos, que é o amor no banco dos réus, o crime passional, o homicídio passional. Não perca que vai ser muito interessante. Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar, na oportunidade, o Dr. Paulo Ramalho. E eu vou conversar com ele, que é um criminalista experimentado e certamente já lidou com muitos casos em que essas questões estavam envolvidas, né? Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer, Paulo, é a seguinte: ainda se mata por amor? Olha, eu diria que é o seguinte: o amor é a motivação de muitos crimes, mas não se mata por amor. Na hora de matar, não é o amor que empunha a faca, que puxa o gatilho do revólver. O amor é até um sentimento que está ali, contido, mas ele é um sentimento Embutido. pretérito. Ele é um sentimento pretérito, porque ele, como ele é multifacetário, ele ganha as características momentâneas pela emoção de ódio, revolta, vingança. O amor não mata nada, né? Amor é, como diria um jovem, o amor é tudo de bom. O amor é a motivação, eu diria, imediata desses crimes. Mas na hora da execução do delito, não é o amor que move o assassino. Agora me diga uma coisa, eu sou mais antigo que você, graças a Deus, né? Mais experiente. Mas eu já vivi um tempo em que havia muitos problemas dessa natureza no júri. Eu que sou um antigo militante do júri, né? Muitos homicídios passionais, etc. Hoje já não existe tanto, me parece, embora eu esteja distanciado do tribunal, que é onde se julga esse tipo de coisa, né? Mas a você, com a sua experiência profissional, você acha que já não é mais a mesma coisa, vamos dizer, hoje a revolta da pessoa traída, ou, enfim, de alguma maneira atingida? Ah, mudou muito. Mudou muito até mudou porque... em função de quê, exatamente? Porque mudou as formas de amar. É simples. O amor mudou. Hoje existem milhares de formas de amar. Então, a liberdade sexual das mulheres, a massificação da informação, a conscientização dos homens. Então, hoje um homem que nenhuma pessoa hoje razoavelmente esclarecida pode acreditar que a sua honra está depositada na genitália alheia. Porque os movimentos feministas, e nesse ponto foi a maior evolução deles, eles ajudaram muito a incutir no homem. Já há hoje, a gente percebe isso claramente, até por faixas etárias, a gente percebe claramente que a sociedade começou a ser mais tolerante com a chamada infidelidade, em alguns casos tolerante até demais. As formas de amor livre proliferaram, tornaram-se profícuas, habituais. Então, aquela ideia que era muito comum da fidelidade absoluta, da posse, né, sobretudo do homem sobre a mulher, essa ideia foi muito esvaziada nos últimos anos. Então, o amor ganhou outros contornos, uns mais liberais, outros mais conservadores, outros mais compreensivos. E se mudou a maneira de amar, as pessoas ficaram a maioria das pessoas ficaram mais maduras nas suas formas de amar. E quanto mais maduro se é nas suas formas de amar, menos propenso se está a esses excessos emocionais, esses paroxismos das emoções que levam a delitos graves. Mas você, na sua prática profissional, você não vê mais? Não vê. Claro, a gente vê e vê ainda muito, em menor escala, mas se vê. Porque os meios de comunicação, lembre-se de uma coisa, a novela, por exemplo, é alguma coisa que faz parte da cultura do país de uma maneira assustadora. A novela cria hábitos, muda costumes. Pela novela é capaz de se transformar um país.
Bastava que os escritores de novelas, os produtores, tivessem um pouco mais de consciência e mais responsabilidade ética e social, que nós operaríamos transformações absurdas na sociedade. Boas, né? Basta que se veja o seguinte, quando eles querem... É positivo. É positivo. Né? Quando eles querem, eles mudam. Veja a maneira que se trata, por exemplo, hoje os homossexuais nas novelas. Ninguém aqui, obviamente, tem nada contra os homossexuais, mas não, aliás, há uma tolerância grande com os homossexuais que às vezes parece estímulo. Parece estímulo. Então, nós temos hoje, o que acontece? As novelas... que até o eufemismo, já não se fala mais homossexual, desculpa te corrigir, né? Homoafetivo. Homoafetivo, né? Enfim, a gente vê a situação porque ninguém é contra que as novelas retratem casais homoafetivos. A questão é, por que os casais homoafetivos na novela são sempre muito felizes e os heterossexuais são tão infelizes? Todos os personagens homoafetivos, o mundo está contra eles, mas eles estão felizes, a vida é um espetáculo, estão bem empregados, bem reconhecidos, etc. Os casais heterossexuais estão sempre em conflito, triplicidade, duas mulheres... Estão em minoria, estão ficando em minoria. É minoria. Quer dizer, então glamoriza-se, talvez tenha um pouco de alter ego nisso, como diria Freud, né? Em quem escreve as novelas. Mas eu nunca vi, por exemplo, um homoafetivo, um casal de porteiros, um casal de gente de rua. Eu nunca vi um casal homoafetivo num lixão retratado numa novela. Eu nunca vi. Parece que todos os casais homoafetivos são bonitos, elegantes, bem-sucedidos e perseguidos. Daqui a pouco tem criança dizendo que quando crescer quer ser homoafetivo. Agora deixa eu te falar. Não, e deve ter, isso aí é estimulante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não acha que há uma diferença entre a homoafetividade masculina e feminina para esse efeito? Eu tenho muitas dúvidas, né? Porque a nossa percepção passa muito pelas nossas emoções. Racionalmente, eu diria que não. Porque eu acredito na igualdade absoluta entre homens e mulheres, então dizer que a homoafetividade masculina é diferente, agora, faz parte do nosso inconsciente. Não é isso que eu te perguntei, desculpa. A maneira de perceber a sociedade? Como é que a sociedade lida com esse fenômeno? Sim, a sociedade tem muito mais dificuldades de aceitar a homoafetividade masculina. Eu também acho. A feminina, principalmente a feminina discreta, né? A feminina que não... Porque é aquela história... eu não quero ser... Eu sou heterossexual, eu não estaria num restaurante ou num bar beijando a minha mulher ou a minha namorada. Eu acho que um casal homoafetivo também não deve fazer. Mas hoje o casal homoafetivo e beijando de maneira lasciva. Hoje o casal homoafetivo faz isso, alguém reclama, e se alguém reclamar, que talvez errou na maneira de reclamar, é tratado como se fosse um troglodita. Um troglodita. É igual o que acontece com o tabagista. Se o sujeito fumar, se o sujeito for viciado em crack, há uma certa tolerância com ele porque ele é um doente. Se ele for viciado em tabaco, ele é perseguido como um animal. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Paulo Ramalho sobre esse assunto tão fascinante do amor no Banco dos Réus no próximo bloco, daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o criminalista Paulo Ramalho. Paulo, nós falávamos no bloco anterior a propósito da visão da sociedade. A sociedade, como é que você pode captar a sociedade? É através da mídia, através desses fatores de manipulação, enfim. E eu submeti isso a você, que essa diferença de visão dessas coisas, né? Então, às vezes eu vejo num filme, estou falando de artistas, né? Que as pessoas que elaboram aquelas coisas. Você vê uma cena homossexual feminina, ela é homoafetiva feminina, você vê que é uma coisa atraente, né? Uma coisa que desperta. Mas as mulheres são mais delicadas do que os outros. Eu não sei mas aí é que eu não sei por quê. Agora, bota dois homoafetivos masculinos lá, ninguém bota isso, ninguém consegue fazer isso, não tem apelo. É verdade. Não é verdade isso? Há uma certa forçação de barra com isso. Mas a questão é o seguinte, eu acho que há um erro de abordagem, principalmente da mídia. Nós não superamos
os preconceitos contra o homoafetivo, ressaltando o aspecto sexual deles. Nós queremos sempre fazer um debate em torno da questão sexual. E quando o fundamental é o afeto e não o sexo. Sim. Então, isso gera uma grande dificuldade, porque eles fazem bandeiras, porque eles também, há grupos também extremamente radicais. Há grupos homossexuais ou homoafetivos que pregam o fim da família heterossexual. Que eles querem o quê? Eles querem criar, querem adotar, querem não sei o quê, não são todos, são grupos extremistas. E eles dizem o seguinte: nós queremos criar um outro tipo de família. Nós queremos criar a família homoafetiva. Aí eu digo o seguinte, e esse é um dos pontos que eu tenho divergência com esses grupos sociais, eu acho que não é adequado, eu não sou favorável à adoção por casais homoafetivos. Pois é, essa é uma porque outra a questão. adoção de casais homoafetivos cria um paradigma que estimula a perda da opção. Eu reconheço legítima opção homoafetiva, porque, ou orientação, porque diz que não é uma opção, é uma orientação. Eu reconheço a orientação homoafetiva com maior tranquilidade, mas eu não acredito que seja o ideal criar-se uma família cujo paradigma essencial é a homoafetividade. Acho que é uma natural indução, porque os filhos tendem a reproduzir os pais até um determinado momento, a rejeitar os pais a partir de uma certa idade e depois se reencontrarem com os pais, o que conseguem. Porque outros, os pais ficam muito velhos, morrem, e os filhos são que perdem. São eles que perdem. Então, esse tipo de situação é uma situação terrível, porque cria essa opção. É uma sociedade nova, né? Uma sociedade que está aí, né? Sim, aí é preciso ter cuidados. Pois é, tem Muitos que tá aí. cuidados no trato disso, porque a homoafetividade, ninguém sai por aí com uma bandeira dizendo eu sou heterossexual. Mas muitos homoafetivos saem por aí com uma Faz bandeira questão de- eu sou homoafetivo e Ué, não faz basta ver questão. as paradas lá em Copacabana. Pois é, né? uma parada, etc. Coisas que eu não vejo muito sentido. Vamos voltar ao início do nosso tema. E esse problema aqui de São Paulo agora, dessa moça que matou o marido, né? Marido. Porque nós estamos falando em tese, Claro, né? Porque claro. eu conheço negócio de jornal, Deus me livre, É. pensar que eu estou julgando o Óbvio, mérito óbvio. disso aí. Mas o que se diz é que o camarada, o marido, morto, né? Estaria traindo com outra mulher, né? É. Isso é o que se diz. E essa seria a causa, portanto, do homicídio. Como é que você vê isso tecnicamente, João? Isso aí não é só, a questão não fica só restrita, como eu costumo dizer, aos aspectos da paixão, da emoção, da relação homem e mulher. Fica do próprio, eu costumo dizer o seguinte, nós com o instinto evoluímos gama razão e da síntese desses dois sentimentos criamos a emoção. Então a emoção, um ser humano normal, equilibrado, normal é um pouco de exagero, mas por falta de outro nome vou insistir nele, ele tem que ter razão, emoção e instinto em patamares equilibrados. Quem tem razão demais é frio, quem tem emoção demais é idiota, quem tem instinto demais é animal. Então é preciso ter equilíbrio. Só que isso desequilibra todo dia, a todo instante. E às vezes esse desequilíbrio na emoção é tão grande, provocada por um sentimento de perda, procurada por distrato, por desprezo, etc. Então, num momento de explosão emocional, a pessoa comete um crime dessa natureza bárbaro. Bárbaro. Mas a gente vê a barbaridade, a gente não pode ver a barbaridade de um crime pelo resultado material do crime. A gente tem que ver a barbaridade pela motivação. O direito penal não é, esse é o grande problema. Se a gente diz assim para um leigo, o que é mais grave? Um sujeito que deu 6 tiros no outro e não acertou nenhum tiro, ou o sujeito que atropelou uma criança porque não viu um sinal e matou? O senso comum quer dizer, claro que é o que matou a criança, o outro nem arranhão sofreu, porque ele vê com o senso comum, ele não consegue compreender que o direito penal prioriza a emoção, a vontade e a motivação. O outro cometeu um crime que produziu um resultado terrível, mas ele não teve intenção de praticar esse crime. Todo crime culposo tem essa Exatamente. característica. Todo né? crime culposo tem essa característica, mas a sociedade quer julgar pelo resultado. Aí a mídia tem um corpo estendido no chão, esquartejado, é um espetáculo para a mídia. Claro. E aí se esquece da motivação, o que fez, o que essa mulher deve ter passado, e isso não a exime de responsabilidade penal, mas isso também não a faz um monstro.
nós vivemos critério muito estranho. Eu costumo dizer o seguinte, há poucos dias uma rádio me perguntou, o senhor acha justo que o Carlinhos Cachoeira está num presídio de segurança máxima, etc. e tal? Eu falei, não. Mas por que não? Eu digo, porque é o seguinte, acho que tem que ter proporção. Se o Carlinhos Cachoeira merece ficar num presídio de segurança máxima por resto da vida na cadeia, o Demóstenes tem que ser esquartejado em praça pública. Porque a conduta do Demóstenes é muito mais grave que a do Carlinhos Cachoeira. O Carlinhos Cachoeira estava de um lado, ele sempre foi bandido. Né? O outro é um senador da República, um moralista. Então a gente tem que ter cuidado com as coisas, não se deixar impressionar. Esse crime, esta mulher, não justifica, mas ela certamente sofreu muitas agruras, ela foi buscada num mundo, um mundo de prostituição ou de garota de programa, e a pior coisa que você pode fazer, trazer a pessoa para um mundo e não esquecer desse mundo e a todo tempo relembrá-la desse mundo. É a mesma experiência, mantidas as proporções, quando a gente pega uma empregada, bota na nossa casa, pega um filho e resolve pagar os estudos do filho. Aí depois essa empregada apronta com a gente manda ela embora e a criança está estudando junto com os nossos filhos, junto com os nossos netos, nas melhores escolas, e ela não vai ter outra oportunidade dessa. E a gente não sabe o que fazer. Então, um homem que se apaixona por uma mulher que fazia programa ou que era prostituta, etc., e o amor tem essa característica, ele purifica o passado e abre um novo período na vida das pessoas. Se ele não consegue fazer isso, e a todo tempo vai buscar o passado, só isso já é algo que atormenta desesperadamente uma pessoa, que se não justifica um crime, e quero crer que não, mas pelo menos ameniza consideravelmente Muito bem. as circunstâncias. Nós vamos continuar conversando com o Dr. Paulo Ramalho no próximo bloco sobre esse problema do amor no banco dos réus. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, conversando com o Dr. Paulo Ramalho, criminalista aqui dos nossos pretórios do Estado do Rio. Aliás, é errado dizer isso, que você é o homem do Brasil inteiro, né? Você a gente atua até algumas coisas fora do país, né? Também, né? Muito bem, mas é nosso defensor público aqui também, né? Aqui no Estado do Rio de Janeiro. Mas, Paulo, você estava falando sobre isso no bloco que nós encerramos, e eu estava me lembrando aqui de uma questão jurídica. Qual é a relação entre a motivação, como é que o direito penal vê isso? A motivação do crime e a forma de execução. Na hipótese dela, que diz que esquartejou o homem, não sei o quê. Quer dizer, como é que você vê esse contraste, vamos dizer assim? Porque no Brasil nós tratamos homicídio qualificado e homicídio simples, dois tipos de crimes diferentes. E dos Estados Unidos ou na Inglaterra, eles costumam tratar como homicídio e assassinato, que são formas qualificadas. O assassinato é mediante paga. E lá eles também dão graus aos homicídios. Homicídio de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. São direito comparado, mas no Brasil nós tratamos basicamente homicídio culposo, sem intenção, homicídio doloso, em que um é considerado simples e o outro considerado qualificado. O qualificado gera penas muito maiores, de 12 a 30 anos, uma gradação de pena. E por que ele se torna qualificado? A lei elencou algumas situações que faz com que o crime de homicídio tenha uma pena dobrada. Umas ligadas à motivação, o móvel do crime, o motivo torpe, fútil, aquele abjeto, aquele movido, em que o sujeito é movido por um sentimento que merece toda a censura possível, e o outro motivo fútil, que é uma motivação sem nenhuma importância, a questão de nonada que faz com que o sujeito pratique um crime. Então, esses dois são as duas formas qualificadas, pela motivação, e outros pela forma de execução do crime, né? E outras formas, e também tem o motivo torpe e fútil, que tem exemplo, paga, recompensa, etc., mas que são só exemplos. E depois a forma, o uso de meio que dificulte a defesa da vítima, ou impossibilite, o meio insidioso, aquele traiçoeiro, ou meio cruel. E, num caso desse que foi esquartejado, se pode pensar, num primeiro momento, que o crime foi praticado por meio cruel. Mas a melhor análise mostra que, na verdade, quando ele foi esquartejado, já estava morto. Você vai pensar, isso é a visão do promotor e do advogado. Mas, na verdade, ao que se tem até agora, quando ele foi supostamente esquartejado, ele já estava morto. Então não se pode... Essa é uma questão que está sendo discutida. Exatamente. Eu pude ver aí no jornal. Então quando ele foi esquartejado, se ele já estava morto, ele não foi morto por um meio cruel.
Ele morreu, depois da morte se usou um meio cruel para esquartejar o corpo, mas isso não é qualificadora de um outro crime. Então é preciso distinguir o momento em que o crime acontece, da consumação em que a vida se vai, dos atos posteriores. Os atos posteriores não se agregam ao homicídio. Os atos posteriores, por quê? Posteriores são tratados como um crime diferente. Claro. Então esse meio cruel, ao que me parece, não existiu, até onde foi ver. Aí tem a motivação. Há outras motivações, como tem motivações que fazem o crime ficar mais grave, de 12 a 30, há motivações que atenuam ligeiramente a pena. O motivo de relevante valor moral, em que a pessoa é movida por um sentimento pessoal nobre, que gera uma certa compreensão, não o crime, o motivo. E o motivo de relevante valor social, aquela motivação que diz respeito ao interesse coletivo de um grupo de pessoas, motivação essa compreensível e respeitável, que não é também o crime, é a motivação. Então, por motivo de relevante valor moral, por motivo de relevante valor social, e uma terceira hipótese, que a lei também diz, quando o crime é praticado sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Nessas três hipóteses, a pena se reduz de 1/6 a 1/3. E a pena de 6 a 20 anos, que se reduz de 1/6 a 1/3. É uma grande redução. Mas com a circunstâncias subjetivas de motivação que diminui a pena, e ela, obviamente, não se combina com outra motivação que aumente a pena, porque um vai anular o outro, onde existir um, não vai existir o outro. Mas pode haver isso que a gente chama de motivação razoável, nobre, aceitável, de pena reduzida, mas a forma de execução do crime ser uma dessas formas que a lei quer tratar mais gravosa, como meio insidioso, cruel, fogo, explosivo, asfixia e qualquer outro meio que cause perigo comum. Então, quando a gente tem uma causa que diminui a pena de motivação, porque o crime foi por relevante valor moral ou social, ou sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, e, ao mesmo tempo, tem uma circunstância objetiva, a forma de execução do crime, que a lei trata com mais gravame, como recurso que dificultou a defesa da vítima, o uso de explosivo, fogo, asfixia ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, como é possível combinar a objetividade da forma de execução com a subjetividade menos gravosa, tira-se uma média disso. Então, a pena continua sendo a do homicídio qualificado, de 12 a 30, mas reduzida de 1/6 a 1/3, pela motivação. E, se for simples, de 6 a 20 anos, reduzida de 1/6 a 1/3. É interessante que a lei faz até essa diferença entre o domínio da violenta emoção e sob a influência de Exatamente. Que uma é uma mera atenuante genérica e a outra difícil distinguir, né? Saber o que é influência. Pois isso é impressionante, quer dizer, o julgador, que no caso é o júri, é o tribunal do júri, né? Mas é porque isso tem a ver com o nosso sistema, né? De imputabilidade penal. Nós tratamos o sistema biopsicológico, o sujeito tem que ter uma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado e ao mesmo tempo. Mas não era assim no Império. Não era assim no Império, havia a chamada privação de sentidos. Porque quem está no domínio de violenta emoção, na verdade, está com seus sentidos privados, né? Mas a lei mudou. Muito bem, então estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito especialmente ao meu amigo, ilustre advogado criminal aqui dos nossos pretórios e outros, né? Doutor Paulo Ramalho, e dizer que nós estamos sempre à sua disposição, qualquer coisa que quiser. E a recíproca é verdadeira. Colocar suas ideias aqui sempre muito oportunas. Para mim é um prazer. Recebo obrigado. Os seus convites, por um lado, como uma honraria e distinção, muito obrigado. E por outro, como uma intimação em que cumpro o dever de obedecer incontinente. Muito bem. Fale conosco em www.jsemfronteiras.com.br. O senhor João Rodrigo de Souza me faz a seguinte pergunta. Desembargador, e se forem acumuladas várias circunstâncias relativas ao homicídio qualificado, 1, 2, 3, 4 circunstâncias, como é que se procede em relação à aplicação da pena? Olha aqui, meu amigo, evidentemente que pena é problema do juiz. No júri, quem julga é o conceito de sentença, mas a pena é o juiz quem aplica. E, evidentemente, se forem afirmadas várias circunstâncias relativamente, por exemplo, aos motivo fútil
e uma forma de execução cruel, isso deve agravar sensivelmente a pena que será aplicada. Sobretudo agora, diante do novo sistema recursal, que já não permite aquele... A pena nunca vai ser justa, né? Pois é. O atingido pelo crime ou a família vai se achar sempre pouca. E o Achar acusado vai achar sempre Se muito. você perguntar para a mídia, eles querem dobrar a pena, que acham que é bom, É. é coisa pouca. Muito obrigado, então, pela sua pergunta. E não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Clarice Lispector. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.